Você está aonde você se põe. Você sabe quem falou isso? Bem-vindo a mais um episódio da Semana dos Mestres. E quem falou isso foi o nosso grande Luiz Gasparetto. O Luiz Gasparetto é maravilhoso. Para mim foi um grande mestre. Você pode dizer que não, né? Ontem eu fiz o Dia de Jesus, né? Um episódio sobre Jesus. E você pode dizer, o Luiz Gasparetto nem se compara a Jesus. Claro, né, meu amigo? Ninguém vai se comparar a Jesus, nem eu e nem você. Mas dentro da escala de mestre, olha, eu falo por mim, Luiz Gasparetto foi um grande mestre, cara. Um grande mestre, como eu tenho felicidade de um dia ter encontrado a obra desse cara. O Luiz Gasparetto, ele foi um brasileiro, né? Tinha que ser um brasileiro, tinha que ser um brasileiro. E filho de Zíbia Gasparetto, né? A grande Zíbia Gasparetto, espírita, escritora de grandes obras psicografadas, né? A mulher era demais também, incrível. E Luiz Gasparetto era cria dela, cria, né? Então o cara era demais, ele bebeu muito dessa questão espiritual, dessa questão espírita, né? Ele era um grande intelectual, um grande intelectual. Ele começou pintando, né? Dizem que uma das maiores obras dele foi na pintura, foi com a pintura mediúnica. E ele também foi um grande escritor. Na minha opinião, para mim a grande obra dele foi a intelectual. Foi com a mente. Para mim a grande obra dele foi com a mente. Foi o trabalho com a abertura da mente, da criação, da inteligência espiritual, né? Que vai para além da inteligência da cartilha, do saber, do dia a dia, da educação, né? É muito além. É muito além, é uma inteligência espiritual, é uma mediunidade, né? Isso no livro dos médiuns, se você for ver lá o livro dos médiuns, tem tipos diversos de mediunidades. Todo mundo é meio médium, mas dentro da mediunidade ostensiva, daquela que nós precisamos desenvolver, existem várias, a psicografia, a clarividência, e tem lá a mediunidade da intelectualidade, a mediunidade dos intelectuais. Que mediunidade é essa? É a mediunidade daquela pessoa que abre mentes, é aquela pessoa que trabalha com a mente, que quando você escuta ela, parece que abre uma porta para uma outra dimensão. Eu não sei se você já sentiu isso, eu não sei se você já teve contato com isso. É incrível, é incrível. Você escutar uma pessoa e aquela pessoa abrir portas dentro de você. Não é só dentro da mente, dentro de você, abrir portas para uma nova dimensão do que é viver. Isso é uma mediunidade. É a mediunidade intelectual. Pessoas que vão para o palco, grandes palestrantes, que mudam vidas, que transformam vidas ali, ó, na educação, na palavra. E Luiz Gasparetto, na minha opinião, ele é essa pessoa. Ele foi um cara que surgiu na minha vida no momento que eu mais precisava. Foi um cara que surgiu na minha vida no momento que eu estava em depressão. Eu tava acabando de passar pelo desencarne do meu pai. Tava tudo ruim. Tava emprego ruim, eu tava saindo da casa da minha mãe, tava tudo ruim, tudo ruim. Eu tava em depressão, meu pai morre, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque o meu pai, ele vai fazer um exame e ele morre no exame. Ele vai fazer um exame de coração e infarta no exame. Então, foi um grande susto que todos nós levamos da nossa família. E eu tava sofrendo muito, tava triste e tal. E eu ia trabalhar no luto, né? Que a grande merda é essa, você ir trabalhar no luto. Você tem direito ali por lei de 3 dias, mas ninguém passa o luto em 3 dias, né? Então eu ia trabalhar, eu ia chorando no ônibus, eu ia trabalhar. E aí eu tinha comprado um celular novo, que meu celular tava
velho pra caramba, fui comprar um celular novo, e aí eu baixei o podcast, aquele aplicativo do podcast. E no aplicativo do podcast eu achei um aplicativo do Luiz Gasparetto, né? Porque o Luiz Gasparetto, ele tem vários áudios, né? Ele não é da época do podcast, ele já faleceu há um tempo. Ele não é da época do podcast, mas ele é da época do rádio. Aliás, ele inaugura a Rádio Mundial, essa rádio Vibe Mundial, que agora vários espiritualistas estão lá falando, né? E o Gasparetto, ele inaugura, ele fazia um programa de rádio no 1 a 1 ali com ele, e ele tem um acervo de coisas, né? E aí juntaram esse acervo da Rádio Mundial e colocou num podcast, né? Colocou lá no podcast lá e tá à disposição. Aliás, se você pode pesquisar, você vai achar o podcast do Luiz Gasparetto. E aí eu fui ouvir, né? Porque eu já tinha ouvido falar sobre ele, eu sabia que ele era filho da Zíbia e tal, mas eu nunca tive contato com ele. Nunca tive contato. Aí eu falei, vou ouvir. Eu comecei a ouvir, no começo eu me deu uma estranheza, porque o diferencial do Luiz Gasparetto, né, do grande Gasparetto, é a espontaneidade, é o bom humor, né? E isso que a gente vê hoje em dia com Márcia Fernandes, que grita, né? Que não sei o que, sua burra! Que grita, isso daí vem do Luiz Gasparetto, meu amigo. Todo mundo copia o Luiz Gasparetto. É uma coisa que eu descobri e que eu dou risada demais. Todo mundo, a maioria dos espiritualistas de hoje em dia copiam o Luiz Gasparetto. E, aliás, copiam muito mal, hein? Copiam muito mal. A Márcia Fernandes é a mais engraçadinha, mas é a cópia do Luiz Gasparetto. E ele me trouxe essa estranheza porque ele era muito engraçado, ele te xinga, ele xingava ao vivo, as pessoas mandavam lá pergunta para ele, falavam com ele pelo telefone, ele xingava a pessoa, chamava a pessoa de burra, mas era o jeito dele ensinar, era o jeito de te chamar a atenção, burra, tô falando com você, sua burra. Ele era muito humano. E era uma espiritualidade, eu vou te falar, uma espiritualidade que faz muita falta hoje em dia, que é a espiritualidade sem firula, uma espiritualidade sem frescura. Ele era assim. E eu vou te falar, eu ouvi esse homem, e eu ouvi, eram uns 40 minutos de ônibus passando aqui por Guarulhos, era longe que eu trabalhava, eram uns 40 minutos de ônibus. Eu ia ouvindo esse podcast. Cara, eu ficava chocada, como aquele homem me transformava. Eu tava num momento que eu tava assim, eu tava fechada, eu tava engasgada, eu tava depressiva. Eu descia do ônibus assim, aberta para as possibilidades da vida. Como aquele homem abria portas dentro de mim, como aquele homem abria portas da minha consciência. Porque eu vou te falar uma coisa, eu tomo chá da ayahuasca, né, o chá de Santo Daime da ayahuasca, há quase 7 anos. Na época, eu perdi o chão com a morte do meu pai, porque eu caí muito na minha vaidade, no meu ego, né? Eu achava que como eu estava tomando chá, eu era muito evoluída. Que eu tomo chá há 4 anos, tal, eu sou muito evoluída, como eu sou evoluída. Quando meu pai morre, eu percebo que eu não sabia nada. Eu não sabia nada da espiritualidade, eu não sabia nada da vida. E falo mais, a questão da vida após a morte não era resolvida para mim. Eu cresci em contato com esse conhecimento da vida após a morte. Essa coisa da espiritualidade. Mas a teoria, uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você viver. E quando o meu pai morre, eu vivi a morte, eu senti a morte, eu vi a morte de frente, né? Por uma morte muito próxima, porque a morte do meu pai foi uma morte muito próxima. Até então, eu não tive contato com a morte porque era a morte dos outros. Era a morte da minha tia lá do interior, a morte da vizinha, a morte do artista. Agora, a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de um esposo, de uma esposa, é muito próximo. Então é lógico que você vai ser afetado. E eu fui afetada. E eu vi a minha ignorância com isso, com a espiritualidade na prática.
E com Luiz Gasparetto eu vi o quanto eu era ignorante. O quanto ele desamarrava coisa da minha cabeça, ó. Ele desamarrava, eu ia ouvindo aquele homem, eu ia desamarrando coisa da minha cabeça. Eu ia abrindo portas da minha inteligência. Cara, Luiz Gasparetto é genial. Se você não sabe quem é Luiz Gasparetto, já pega esse vídeo e vai pesquisar sobre esse homem. Esse homem é genial. Ele era psiquiatra e era espiritualista. Né? Ele não era só espiritualista, ele era psiquiatra, um grande conhecedor de muitas coisas, um grande estudioso e espiritualista, um cara que cresceu com a Zíbia, um cara que sabe de muita coisa, um cara que cresceu com a espiritualidade. Então, é incrível o que aquele cara tinha para nos ensinar. Ele era muito maduro, a lucidez dele chega a doer. A lucidez dele chega a doer na gente. Como ele era lúcido, ele ria desses pais de santo. Ele falava, como esses pais de santo é vaidoso. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Como esse pai de santo é vaidoso. Sou chefe de terreiro, eu visto branco. Olha, sabe por que eu gostei? Sabe porque eu me identifiquei com o Luiz Gasparetto? Porque tudo que ele falava, eu falava, concordo. Tudo que ele falava, eu concordava. Eu falava, esse cara fala tudo que eu penso, meu Deus, esse cara fala tudo que eu penso. Tudo que eu pensava. Mano, eu nunca gostei dessas vaidades da espiritualidade. Que nem os pais de santos, né? Antigamente eram os donos do axé. Aqueles anéis, aqueles colares. Os caras, os donos do axé. Beijo meu anel, beijo meu, que nem Poderoso Chefão, né? Beijo meu anel, beijo, sabe? Para acender uma vela é 2.000. Olha, eu vou acender uma vela para você, é 2.000. O Luiz Gasparetto zoava demais esses caras. Ele falava assim: você está onde você se põe. Você está onde você se põe. Se você se joga lá no meio da esquina, é ali que você vai ficar. Se você se dá um final feliz, é ali que você vai se encontrar. Você está onde você se põe. Ele falava, nossa, vem gente no meu consultório falar que a vida tá ruim, o casamento tá ruim, os filhos tratam mal ela, ou no emprego ela é a mulher invisível, ninguém olha pra ela, tá tudo ruim, dinheiro não tem, nada tem. Aí você vai olhar, você vai cavucar, você vê que ela era ruim com ela. Você vê que ela estava sendo ruim com ela. Claro que a vida dela vai ser ruim. A vida é um reflexo da gente. Luiz Gasparetto falava, a vida é um reflexo nosso. Você vai ter aquilo que você se dá. Às vezes ele abriu o podcast assim. Ai, que vida boa que eu tenho. Ai, que vida boa que eu tenho. Eu me dou, né, gente? Eu me dou essa vida boa. Ele era um provocador, ele provocava, ele falava, olha, eu tenho vida boa porque eu me dou essa vida boa. Que fica uma dica pra gente, a gente tem que se dar, a gente tem que fazer aquilo que nos agrada. Como é que a vida vai ser boa se eu não sou boa comigo? Se eu sou a primeira vítima de mim mesma, como é que a vida vai ser boa pra mim? Então ele tinha muito isso, ele era um cara que falava da prosperidade, ele falava prosperidade é algo natural, o dinheiro é natural. E se eu sou natureza, eu também sou natural, o dinheiro também tem que ser natural para mim. Por que o dinheiro não é natural para mim se eu também sou natural? Então tudo é muito natural para o Luiz Gasparetto, as coisas são orgânicas. As coisas são orgânicas ali, ó, com a natureza divina, com o dia a dia. Luiz Gasparetto falava muito do bicho. Nos atendimentos dele, ele falava muito do bicho. Pensa num bicho, traz o bicho. O bicho, depois estudando sobre o xamanismo, é um animal de poder. Luiz Gasparetto lá atrás já trabalhava com animal de poder. Dentro do consultório de psiquiatria dele, de psicologia, né? Ele era psicólogo. Ele trabalhava com animal de poder, era o famoso animal de poder do xamanismo. E ele falava do bicho, tem até um livro, vou colocar o livro dele aqui, um livro muito legal sobre o bicho, né? O bicho, seu corpo animal, né? Nós temos que trazer o bicho, nós temos que ser mais naturais, mais
mais vivas, selvagens, né? Parar de ter tanto tipo, de ter tanta frescura, ser mais feliz, né? O bicho, ele é feliz, ele tá com ele. Você não vê um leão fazendo tipo, você não vê um gato imitando um personagem, é aquilo ali. Então o Luiz Gasparetto tinha muito isso, né? O Luiz Gasparetto foi um cara assim que, olha, incrível, incrível. Como ele trazia, ele teve uma obra muito grande, né? Com os livros, com as pinturas, programas de TV. Se você for colocar lá na internet, lá, Luiz Gasparetto, você vai ver programas de TV, você vai ver programas de estúdio lá, o Encontro Marcado. Você vai ver muitas coisas com o Luiz Gasparetto, muitas coisas. Né? Ele era muito rico, ele criava muito. E realmente a marca dele era espontaneidade. Grande ser humano espontâneo, tá? Grande espontaneidade. Chamava as pessoas de burra. Ô burra, ô burra, tô falando com você, sua burra. Eu morria de rir, era muito bom, era muito bom. Eu te recomendo demais, demais. Olha, um grande mestre. Um grande mestre, um grande mestre. Eu não conhecia Luiz Gasparetto. E Luiz Gasparetto, ele surge no momento que eu mais precisava, né? Isso que é o mais legal. Ele abriu a minha mente. Ele abriu a minha mente para um monte de coisa, assim. O pouco que eu ouvi dele demais, demais. Ele fazia programas, ele incorporava. Ele fazia palestras com charuto, ele trazia o Calunga, né, que era o Exu, né, que trabalhava com ele. Ele trazia ali, ficava falando ali com o charuto, ali passando ali a mensagem do Calunga. Cara, quem é que fazia isso, cara? Ninguém faz isso. Hoje em dia é tudo fake, hoje em dia é tudo mais ou menos. Ele fazia isso, cara, ele fazia isso assim ao vivaço. As pessoas ali sentadas ali, elas recebiam aquela magnetização da entidade, aquela mensagem da entidade. Era demais, assim, o que Gasparetto fez, né? O que Gasparetto fez dizem que ele não era muito galera, ele não era de beijo, de abraço, não gostava que ficava pegando nele. Justamente também porque dizem que ele era muito sensível, né? Ele tinha uma mediunidade, assim, muito forte. Acho que ele devia ser algum médium esponja, alguma coisa assim, e ele sentia muita energia das pessoas, então ele não gostava muito de toque, aquela multidão pegar ele, agarrar ele não gostava muito não, e ele ficava meio assim como nome de antipático. Claro que quem conhecia Luiz Gasparetto sabia que era o jeito dele mesmo, ele não é que ele era mal educado, era o jeito dele, ele também dava explicação de que ele era muito sensível. Mas outros que não conheciam, ele levava o nome de antipático, porque ele não gostava de toque, nem fazia questão de tirar fotinha, nem dar autógrafo, ele não era muito assim, não. Ele dava o recado dele lá no palco e ia embora, ele não recebia as pessoas. É que ele era realmente muito sensível, né? Eu vejo que pessoas como o Luiz Gasparetto tá aqui nesse mundo meio que projetado, né? É quase que um holograma aqui nesse plano. São pessoas muito sensíveis e que veio mesmo para dar o recado e vazar. Veio para fazer a obra dele, e vazar. Não é uma pessoa comum igual a gente, é uma pessoa que parece uma holografia. Tanto que ele veio na família de espírita, né? Então ele já desde novo foi muito acolhido. E ele já teve esse conhecimento, já estava ali todo mundo ali naquele projeto, ele falava isso, que ele, a mãe dele, né, o pai dele, todo mundo ali tinha um projeto ali da espiritualidade, todo mundo era médium, né, era uma família de médium. E o Luiz Gasparetto, olha, tudo que ele falava eu assinava embaixo, assim. Ele falava uma coisa que quase ninguém fala, que você tem que se amar. Você tem que se gostar. Se você não se amar, zero pra você, nota zero. Nada vai dar certo na tua vida. Hoje em dia, a gente tem uma onda de que a gente tem que viver pros outros, né? A gente vive aquele, amar ao próximo como a ti mesmo. E tem que amar o próximo, e vive pros outros, né?
não tem um dente na boca e quer viver para os outros. Luiz Gasparetto era um dos poucos terapeutas, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o brasileiro ele é bem submisso, né? Ele tem um jeito de submissão. Isso já vem da colônia. Deu um grito na gente, a gente, né, faz o outro de rei. Somos muito submissos. Então vivemos para o outro, né? Estamos um lixo, mas vivemos para o outro. O Luiz Gasparetto, ele era um dos poucos terapeutas que dizia que você tem que se amar. Você tem que olhar para você e que você está aqui para ser feliz. Tá? Você não está aqui para caridade espírita, viver para caridade. Você não está aqui para viver pelos outros. Você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui para ser feliz. A sua missão é se realizar, é ser feliz. Ele disse que quando ele descobriu isso, ele tomou um susto. Que ele descobriu que ele estava aqui para ser feliz. Porque até então ele estava com a cabeça de herói. Que ele tem que salvar o mundo, salvar os outros, que ele tem que ser bom para o mundo, ser bom para os outros. E ele estava sendo ruim com ele. Então um dia o Kalunga chegou para ele falou que estava bem no começo da carreira, dando palestra e tal, e estava infeliz com ele. Aí o Kalunga chegou nele, assim, o Kalunga era o Exu que trabalhava com ele. Falou: ô Gasparetto, acorda para a vida, Gasparetto, vai ser feliz. Se você não for feliz, ó, ficar nisso aí, ó, melhor você ir embora logo. Tá? Melhor você já pegar a nave. Você tá aqui para ser feliz. Quando ele descobriu que ele estava aqui para ser feliz, deu um 360 graus nele. Porque isso é uma novidade pra gente. Pessoal, isso é uma novidade. Você entender que você tá aqui para ser feliz é uma novidade. Eu, quando descobri isso, eu também fiquei assim, ó. Fiquei... Como eu não tô aqui para minha mãe? Como aqui... Meu Deus, eu não tô aqui para cuidar da minha mãe, eu não tô aqui para cuidar dos outros, eu não tô aqui para ser caridosa, para dar o que eu tenho para os outros. Como assim? Eu tomei um susto, eu caí da cadeira. E a gente cai da cadeira mesmo, tá, gente? A gente cai da cadeira porque não é da nossa cultura, não é do nosso conhecimento que estamos aqui para ser feliz. E Luiz Gasparetto acessou isso, ele falava isso: vai ser feliz, vai se dar aquilo que você quer. Vai ser safadinha. Era até engraçado ele falar isso. Qual foi a última vez que você foi safadinho? Que você lembra que você era safadinho? Qual foi a última vez? Antes de eu casar eu era. E aí você já vê a tristeza. Antes de casar? Então quer dizer que você não é mais, né? Você já tá vivendo um marasmo, né? Você já tá vivendo uma rotina, né? Então, cara, olha, eu não tenho palavras para colocar o que foi a obra de Luiz Gasparetto, pessoal. Vão buscar quem é esse homem. Sai desse vídeo agora e vão buscar quem é esse homem. Vamos lá, ó. Aqui no YouTube mesmo, ó. Fecha esse vídeo e vai lá buscar um podcast do Gasparetto. Vai lá. A minha alegria agora é poder estar falando desse cara. Poder estar falando. Luiz Gasparetto mudou a minha forma de pensar. Tem a Mariane antes e a Mariane depois de Luiz Gasparetto. Juro pra você. Juro. Ó, esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que eu tenha aí, ó, passado um pouquinho do que foi esse cara, do que foi esse homem, que foi o Luiz Gasparetto. Luiz Gasparetto, obrigada. Obrigada por tudo que você foi. E obrigada a você pela sua audiência, tá? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais um episódio da Jornada dos Mestres, da Semana dos Mestres. Ó, amanhã vai ser legal, hein? Amanhã vai ser um mestre. Ó, vou dar uma dica, amanhã vai ser mais um, vai ser brasileiro, mais um brasileiro. Gratidão.